Tema da mensagem: se penso, logo existo. Mas o que ando pensando mesmo? Parte 2. Nós vimos naquela mensagem que nós pensamos e pensamos muito. A média de pensamentos que rondam a cabeça das pessoas gira em torno de 12, de acordo com os especialistas, 12 mil a 60 mil pensamentos por dia. Pastor, mas a janela é muito grande, de 12 para 60. É porque tem uns que tem a mente mais vazia e pensa menos. E tem outros, como eu, que vive no maravilhoso mundo de Bob, que pensa mais. Mas a realidade é que nós pensamos e pensamos muito, muito. E a gente viu alguns estudos que mostram que a maioria dos pensamentos que rondam a nossa mente, eles são negativos. A gente tem uma forte tendência a pensar negativamente. Existem índices que trazem 80% de pensamentos negativos, dentre todos aqueles pensamentos que permeiam a sua mente. Mas a média é mais ou menos 60%. Nós demos um exemplo que mostra a intensidade do pensamento negativo de perder e ganhar R$1.000, vocês se lembram? A tristeza em se perder R$1.000 é infinitamente maior do que a alegria de se encontrar R$1.000. Porque a nossa mente tem uma tendência a supervalorizar o que é negativo. Por isso, é muito importante que a gente avalie a qualidade do nosso pensamento. E nós vamos aprender a forma de pensar não estabelecido na psicologia moderna, mas estabelecido na palavra de Deus. E aí nós temos o nosso texto base, um versículo único, em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Abram para mim, por favor. Como tem várias versões diferentes da Bíblia, leiam comigo olhando na tela. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O senso de ocupação que Paulo fala em Filipenses 4, a gente deu uma devida importância, porque ao mesmo tempo que uma coisa pode ocupar, ela também pode desocupar. Ao mesmo tempo que tudo que é verdadeiro pode ocupar, tudo que é mentiroso pode ocupar também. Você pode, durante a manhã, ocupar a sua mente com tudo que é justo, e no período da tarde, ocupar a sua mente com tudo que é injusto. Então, é uma sensação volátil. Está debaixo do seu controle. Você vai alugar, disponibilizar, ceder a sua mente para aquilo que você estabelecer. Se você tem um imóvel e você o aluga para alguém, qualquer um pode chegar lá e ocupar esse imóvel, sem antes fazer um contrato com você? Sem deixar ninguém nervoso, só se for do MST, Movimento Sem Teto. Mas o certo é o quê? Você cede o seu imóvel a um locatário que vai ocupá-lo. A nível da mente, é o mesmo processo. Vai ocupar aquilo que você der autorização, liberdade, autoridade. Como é que é o termo lá? Cessão de posse, como é que é? Cessão de direito. É o que vai ocupar a sua mente. E o texto que nós acabamos de ler traz a instrução específica da parte de Deus
com o que deve ocupar a sua mente. Paulo diz assim, deve ocupar a sua mente tudo que é, 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 e aquilo que tem, e aquilo que exista. E nós, na última mensagem, nós estabelecemos uma base para o nosso pensamento, um alicerce. Só a base, porque era de certa complexidade, a gente só podia falar de dois. Nós falamos na ordem, tudo que é, deve ocupar a nossa mente aquilo que é verdade. E o diabo é o pai da? Então ele vai lutar com todas as forças para que a sua mente seja ocupada pela. Então é preciso que se estabeleça a verdade. A sua mente precisa estar ocupada por aquilo que é verdadeiro. E nós vimos que a mentira se estabelece geralmente de duas formas. A primeira, por agentes externos, pessoas que vão pegar a mentira do diabo e implantar na sua vida, no seu pensamento, na sua mente. E tem gente que passa a vida inteira acreditando em mentiras sobre si mesmo. E nós lemos na palavra de Deus, o próprio Deus dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso receber na mente a verdade. E a segunda forma de se estabelecer o que é mentira é a vivência. Lembram da síndrome da Gabriela? Eu nasci assim. Como é que é, gente? Eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Síndrome de Gabriela. Aqueles que acreditam que não podem ser diferentes daquilo que tudo que vivenciaram durante toda a sua vida. Isso é uma mentira. Que o Espírito de Deus transforma. O Espírito de Deus renova. E nós lemos na palavra de Deus, Isaías 1,18, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, Deus diz que os deixará brancos como a lã. Transformação. Primeira base, a verdade. A segunda base, tudo que é respeitável, nós vimos também. Ou seja, aquilo que tem senso de reverência. Ocupar a sua mente aquilo que não fere a santidade de Deus. Lembra da mente como um templo? Aqui você sai falando qualquer coisa. Por exemplo, alguém prega o microfone aqui e fala bem do Flamengo, isso é o que? Uma heresia. No templo, a gente respeita a presença. A Tainara falou muito bem aqui no começo. A presença do Espírito Santo não é estabelecida pelo arrepiar. Antes de nós chegarmos, ele já estava aqui. Então, a nossa mente é um templo. E é preciso se respeitar a presença de Deus no templo, que é a nossa mente. Base estabelecida. Todo mundo ficou bem entendido dessas questões? Só que nós precisamos consolidar a nossa mensagem com os pilares, porque Paulo não termina só falando do que é verdadeiro e só falando do que é respeitável. Ele continua. E aí ele vai subir pilares que devem ocupar a nossa mente. 4, especificamente, que são os próximos 4. Ele fala tudo que é, tudo que é, tudo que é e tudo que é de boa fama. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Isso precisa ocupar o nosso pensamento. Ah, pastor, agora vai ficar mais fácil. Vai não, queridos. Na verdade, a tendência é ir piorando, sabe? Ficando mais difícil. Desfeitas as mentiras e estabelecida a reverência na nossa forma de pensar, nós somos motivados a trabalhar no nível superior em nossa mente, na nossa forma de pensar. Eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, para a gente estabelecer
uma base de comparação, um parâmetro de comparação, em 1 Coríntios 2,16, a palavra de Deus diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E lá vem a pancada. Nós, porém, temos o quê? Nós, porém, temos a mente. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você tem a mente de Cristo. Ih, mas você está falando sem convicção, você conhece a pessoa, né? Você conhece, né? Fala com mais convicção: você tem a mente de Cristo. Você está inseguro? Então vamos mudar. Não fala com convicção não, pergunte: você tem a mente de Cristo? Pergunta aí, amado. Você tem a mente de Cristo? Não se engane. Se você quiser ter a mente de Cristo, precisará ocupá-la com esses 4 pilares importantes. Estabelecida a verdade e estabelecida a reverência, se você quiser ter a mente de Cristo, é preciso que você estabeleça o seu pensamento sobre esses 4 pilares. O que você pensa precisa ser justo, o que você pensa precisa ser puro, o que você pensa precisa ser amável, e o que você pensa precisa ser de boa fama. A mente de Cristo era embasada, formada por esses pilares. Vamos no primeiro? Paulo diz: tudo o que é justo. Justo. O termo justo, listado no texto, vem do grego dikaios, que diz respeito a dar aos deuses aquilo que se deve a eles. Trata-se da capacidade mental de poder julgar o que se faz e considerar bom ou ruim, considerando cumprido o seu dever, quando for o caso. Deus estabelece, o homem executa e julga que está feito. Ele é justo porque se considera justo. E para ele se considerar justo, é preciso, no nível mental, ele julgar aquilo que ele está fazendo ou pensando. Do ponto de vista do pensamento, tem muito a ver com a capacidade de fazer justiça no âmbito do julgamento. É a balança daquilo que se estabelece certo ou errado na própria conduta ou na conduta de outras pessoas. Tudo que é justo vai se estabelecer sob a capacidade de se auto-julgar e encontrar retidão. E também na capacidade de julgar os outros, estabelecendo veredito. Ocupar a mente com tudo que é justo vai exigir de cada um de nós uma incrível capacidade de autocrítica, restabelecendo uma correção da conduta quando for necessária, ou confirmando o caminho certo quando for necessário. Pensar tudo o que é justo vai exigir de você um padrão de julgamento, porque você recebe da parte de Deus a instrução, e é você que executa, e é você que julga se você está fazendo do jeito certo. O problema dessa situação é a nossa limitada capacidade de julgamento. Porque a Bíblia fala em Isaías 64:6, que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia.
Por isso, geralmente, o senso de justiça no nosso pensamento, ele se estabelece sobre uma premissa básica, sobre mim mesmo e sobre o próximo, que muitos conhecem através do Casados para Sempre. Para mim, eu quero misericórdia. Para os outros, eu estabeleço justiça. Isso é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, no senso de ser justo, estabelece pensamentos de misericórdia para si e de condenação e justiça para os outros. A sociedade moderna chama isso de hipocrisia. Quando é eu que faço, existe justificativa. Quando é outro que faz, não existe justificativa e você é passível de condenação. E nisso se estabelece boa parte da minha capacidade de ser justo. Eu me acho um desafortunado, uma vítima, um injustiçado, e considero todas as outras pessoas ao meu redor culpadas, responsáveis e cúmplices. Assim se estabelece nosso senso de justiça. O meu senso de ser justo é falar: eu sou a vítima e sofro porque o fulano, o ciclano e o beltrano fizeram isso. Tudo que se estabelece na minha vida hoje, a culpa é de... Eu vivo esta situação que eu estou vivendo hoje, porque a culpa é do... E o nosso senso de ser justo, no nível mental, possui um culpado e uma vítima. Vocês estão olhando para mim com cara assustada? Vocês concordam comigo? O pensar tudo que é justo vai passar necessariamente pela minha capacidade de assumir a responsabilidade pela minha própria realidade. Enquanto você estiver pensando que é a vítima, enquanto você estiver pensando que é o coitadinho que sofreu por causa desse ou daquele, a sua capacidade de resolução dos problemas, ela fica limitada, porque afinal de contas, a responsabilidade não é sua. O pensar tudo que é justo vai passar necessariamente pela necessidade de assumir as suas próprias responsabilidades. Para nós é extremamente difícil usar a expressão errei. Cara, pisei na bola. Cometi um erro. Hora que algo dá errado em nós, qual que é a primeira coisa que vem na nossa mente? De quem é a culpa? E a grande maioria das vezes, a culpa, a responsabilidade, ela não está em nós. Então, pensar tudo que é justo vai passar necessariamente pela minha capacidade de assumir a responsabilidade pela minha atual realidade. Dizer eu errei, me arrepender, pedir perdão e me sentir perdoado. Isso é ser justo. Vai passar necessariamente pela capacidade de perdoar os outros pelos seus erros contra mim e liberá-los de forma definitiva. Mas, pastor, a responsabilidade realmente não é minha. A pessoa fez um mal para mim, que eu vou contar para o senhor, é uma coisa horrível. Ele fez esse mal para mim. A responsabilidade é sua.
A partir do momento que você considera que não deve perdoá-lo e que deve conviver com esse senso de vitimismo durante todos os dias da sua vida. A responsabilidade é sua. Se alguém te fez muito mal, perdoe. Libere. Ninguém consegue pensar tudo o que é justo se não cumprir essas duas condições. Assumir a responsabilidade e perdoar aqueles que te agrediram. Isso é ser justo. Mas nós temos a mente de Cristo, não é isso, gente? Nós temos a mente de Cristo. E Jesus, quando estava no ápice da injustiça, quando ele já estava pregado na cruz, sendo condenado por aquilo que ele não havia feito, olha o que a mente de Cristo vai proporcionar. O que Jesus poderia ter dito ali para as pessoas que o crucificaram indevidamente? Você não cometeu crime nenhum. Alguém foi lá, te condenou à morte e te pregou na cruz. O que você vai falar com relação a essas pessoas? Cambada de encapetado. Rapaz do céu, mas deixa eu voltar na carruagem de fogo? Vocês me pagam? Mas se tem uma coisa que Jesus não foi tomado na cruz, olha a mente de Cristo, foi pelo senso de vitimismo. Ele fez questão de assumir a responsabilidade pelo atual momento em que ele estava vivendo, mesmo sendo uma injustiça. Olha o que a mente de Cristo diz, olha a oração de Jesus para Deus no momento em que ele vai morrer. Ele diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu. Mas ele podia ter dito assim: entrego o meu espírito. Ele podia ter dito assim: Pai, em tuas mãos essa cambada está me entregando nesse momento. Pai, em tuas mãos eu estou sendo jogado nos colos do Senhor. Senhor, me salva, pega essa cambada e leva tudo para o inferno. Mas olha a mente de Cristo, ele não está se julgando naquele momento como levado àquela situação, ele está falando que ele está fazendo o quê? Eu entrego, não foi ninguém que me conduziu aqui não, olha o senso de responsabilidade, eu entrego. A hora que ele vai para o finalmente, que ele está perto de morrer, ele diz para Deus assim: está consumado, está feito, é Ele que está fazendo, parte dele. Com relação às outras pessoas, que ele podia julgar condenação, ele olha para as outras pessoas que estão ali rindo dele, escarnecendo dele, ele pede água, a pessoa dá vinagre, a pessoa está ali fazendo graça com ele, ele olha para as pessoas, ele diz o quê? Pai? Olha a mente de Cristo. E nós estamos vendo uma situação extrema, onde Jesus está sendo injustamente condenado e morto, mas a mente dele continua justa, porque ele não imputa aquele crime às pessoas, ele assume em si a responsabilidade, e com relação às pessoas que o haviam colocado lá, ele libera o perdão. Querido, nós precisamos desse senso de justiça, para de se vitimar, assume a responsabilidade, libera perdão e seja justo. A gente às vezes está envolvido em cada situação, e tudo que se passa na nossa mente é aquela autopiedade: coitadinho de mim, como eu estou sendo injustiçado, como eu estou sofrendo, que situação. Tudo que é justo, libera perdão, assume a responsabilidade e diga: eu e Deus vamos resolver essa situação. Amém. Para de ficar se vitimizando. Na mente de Cristo, o perdão estava liberado e a responsabilidade estava liberada, estava assumida.
O segundo pilar, tudo que é? Tudo que é? O termo puro, no texto, vem do grego agnus, e diz respeito a tudo o que é imaculado. Em outras palavras, tudo o que não foi contaminado. É o mesmo termo usado para a pureza dos sacerdotes para adentrar ao Santíssimo Lugar. Vocês lembram dessa situação? O sacerdote entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, uma vez por ano, e ele não podia devia ser puro, ou ter os seus pecados purificados. É o mesmo termo. Precisamos entender que a nossa mente, na grande maioria dos casos, ela nasce pura, isenta de dolo. A impureza da nossa mente, ela não é um processo natural. À medida que a minha mente vai envelhecendo, ela vai ficando mais fraca e tornando mais suja. Quanto mais velho eu fico, mais fraca a minha cabeça. Já viu aqueles velhinhos que têm 41 anos igual eu e começam a falar, nossa, minha mente está fraca. Que a mente está esquecendo as coisas, está... Vocês já viram isso, gente? O processo de impureza na mente da pessoa não é um processo natural, não é porque a sua mente vai ficando velha e ficando suja. Ela pode ficando menos eficiente, você vai esquecendo mais as coisas, esquecendo o nome, ela vai perdendo a eficiência. Agora, a pureza ou a impureza não é um processo natural, é um processo de contaminação. Você sabe o que é uma contaminação? O pastor Elton acabou de tossir, você sabe o que ele acabou de fazer? Obrigado pelo exemplo, pastor Elton. Nós ensaiamos antes, não foi? O que é o processo de contaminação? É você pegar algo que está sadio, certo, gente? Colocar no ambiente ou no raio de alcance de algo que está doente, e o alcance é tamanho que aquilo que está doente transfere a sua doença para aquilo que está sadio. O tudo que é puro, nós estamos falando de uma mente que não está contaminada. Sua mente, ela vai sempre replicar aquilo que ela vê ou experimenta. Não é possível que nossa mente pense tudo que é puro, se nossos olhos estão sendo contaminados por aquilo que é impuro. Vocês já ouviram uma música que simplesmente não sai da sua cabeça? Quem aqui, gente, ouve uma música que na hora que ouve, fala assim, ô música do inferno, mensagem terrível, só que a hora que você vê durante o dia, toda hora. Vocês já passaram por isso, gente? Ou só eu que tenho essas doiduras? Você acorda de manhã, você não está nem lembrando que aquela música existe. A hora que você ouve um pedacinho dela, ela entra na sua mente e ela não sai. Aí você fica repreendendo. Você sabe o que é isso? É o processo de contaminação. A sua mente amanhece pura e ela é contaminada durante o seu dia, porque ela teve contato. Este mundo está cheio de coisas sórdidas, miseráveis, sujas e obscenas. O processo de contaminação não vai exigir quase nenhum esforço. Tem gente que sai de casa e se depara com um outdoor imundo.
Tem gente com a mente tão impura que toda a sua forma de pensar está absolutamente contaminada pelas impurezas do nosso tempo, porque teve acesso. A principal impureza do nosso tempo é a impureza sexual. E tem gente que a forma de se relacionar sexualmente é tão impuro, sujo, que a pessoa pensa assim, nossa, eu só me satisfaço sexualmente se a relação acontecer dessa forma. Gente, mas a pessoa ela não aprendeu a se relacionar sexualmente daquela forma quando nasceu. Aquilo se estabeleceu por anos de contaminação. Talvez por relações sexuais indevidas com outras pessoas, talvez por aquilo que viu, porque a pornografia é o mal do nosso tempo, e a pessoa tem acesso àquilo, ela nem sabia. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele falou de um tal de, como é que chama o chuveiro lá que ele falou? Na realidade é uma relação sexual que envolve uma pessoa urinar na cabeça da outra. Gente, eu nunca vi aquilo. Falei, gente, isso existe? Você sabe o que é isso? Hã? Banho de golden shower. Você sabe o que é isso? Isso é se estabelecer socialmente um padrão de contaminação, que aquilo acontece com outra pessoa, você visualiza e aquilo perturba a sua mente. E a sua mente passa a estar impura. Impura. E é impressionante a capacidade de contaminação da nossa mente nos dias em que a gente vive. Estou falando da relação sexual, vamos falar da questão das ideias. Tem cada ideia estapafúrdia, acontece lá no Japão, dá 10 minutos nós já estamos vendo o que está acontecendo. E tem gente com cada ideia. Essa semana eu vi semana passada, uma mulher que foi casar, vocês viram isso? O padre ou o pastor, ou sei lá quem estava celebrando o casamento, na hora que ele foi fazer os votos, o padre disse para ela repetir, e o padre falou para ela falar da questão da submissão, que eu serei submissa a você, a mulher falando para o marido. A hora que o padre pediu para ela repetir isso, o que a mulher falou? Isso eu não falo. Tudo bem, é a opinião dela, mas olha o padrão de contaminação. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que viram aquilo, receberam aquilo, foi contaminado por aquela ideia e hoje pensam exatamente da mesma forma. Eu vi relatos de pastores que receberam solicitação para que a palavra submissão não estivesse nos votos, porque queriam um voto igual ao da mulher que tinha visto lá. Você sabe o que é isso? Isso é contaminação. E nós estamos aceitando o que os nossos olhos veem, o que nossos ouvidos ouvem, e isso está transformando a nossa forma de pensar. Por isso Paulo fala tudo o que é puro. Irmão, o mundo vai conspirar para te contaminar. Você acha que o seu principal problema é o coronavírus? Ah, meus amados, se os crentes tivessem essa mesma preocupação do corona para a contaminação da mente, eu acho que ia descer uma carruagem de fogo que ia nos levar para o céu. E a gente ia ser arrebatado. Eu preciso usar máscara. Eu não posso sair de casa. Eu não posso, eu tenho que usar álcool em gel. O que mais? Pessoa tossiu perto de mim. Aquela preocupação. Gente, ia ser tão bom se a gente tivesse essa mesma preocupação com contaminação com relação à nossa mente. Nós precisamos estar treinados para rejeitar a contaminação que vem desse mundo, tudo que é puro. O que você anda assistindo? O que seus olhos estão recebendo?
O que você anda ouvindo? O que você anda lendo? Tudo o que é puro. A boa notícia é que Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário para que pelo seu sangue nós tivéssemos a oportunidade de sermos purificados novamente. Se sua mente se encontra impura, permita que o processo de purificação de sua vida seja completa em Cristo. E talvez hoje você está doente mentalmente. Talvez a sua mente esteja absolutamente contaminada, queridos. Eu estou aqui para te dizer hoje que existe remédio. Existe remédio. Tito, capítulo 2, verso 14, diz assim: o qual Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. E fazer o quê? Fazer o quê? Vocês estão falando com pouca convicção. Fazer o quê? Para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Ele é fiel e justo, não só para nos perdoar os pecados, mas também para nos purificar. Você que está contaminado no nível da mente e não consegue pensar em tudo que é puro, eu estou aqui para te dizer hoje, o Senhor pode purificar a sua vida. Jesus pode trazer pureza aos seus pensamentos. Jesus pode mudar a sua forma de pensar. Permita-se ser purificado. Permita-se passar pelo processo de purificação. Se isso está acontecendo com você, confesse ao Senhor. Diga: Senhor, a minha mente está impura nessa área, nessa área, nessa área. Senhor, lava-me com teu sangue. Queridos, a purificação no Velho Testamento só era possível com derramamento de sangue. Era preciso que um cordeiro fosse imolado para que o povo pudesse ser purificado. Pois o nosso cordeiro, ele foi sacrificado para que nós pudéssemos ser limpos, puros. Há um remédio para sua mente contaminada. E esse remédio é o maravilhoso sangue de Jesus derramado na cruz. Ele pode nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Você quer isso? Eu quero, você quer? Fique de pé. Não terminei ainda, mas o Espírito Santo está me mandando fazer isso. Senhor Jesus, Pai, nós queremos trazer na Tua presença agora a nossa forma de pensar e os nossos pensamentos. Pai, reconhecer diante da Tua presença, ó Pai, que nós estamos doentes. Pai, quanta coisa ruim nós recebemos nesses tantos anos de vida que nós estamos aqui na terra. Pai, a nossa mente está contaminada e poluída de tanta coisa ruim. Pai, nada o que é puro pode sair da minha mente, ó Pai, porque eu fui contaminado e estou doente. Por isso, ó Pai, eu quero clamar pelo maravilhoso sangue do Senhor agora. Pai, derrama esse sangue purificador sobre as nossas mentes nesse momento, ó Pai. Pai, na Tua presença nós podemos ser purificados, Pai, eu não quero essa imundícia dentro da minha cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu rejeito essa sujeira agora. Contaminação maldita, nós ordenamos agora, saia da minha cabeça. Pai, lava-nos com o Teu sangue. Lava-nos com o Teu sangue. Pai, que tudo que é puro possa ser estabelecido sobre a minha mente agora, em nome de Jesus. Me purifica, ó Deus. Pai, se o Senhor
assim como aquele leproso naquele dia, que se chegou diante da tua presença todo imundo, cheio de contaminação. E esse leproso disse ao Senhor: se quiseres, o Senhor pode me purificar. E o Senhor respondeu: eu quero. Que nós possamos ouvir a tua voz agora, dizendo que o Senhor quer que nós sejamos limpos, purificados. Pai, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Se o Senhor quiser, eu posso ser purificado. Espírito Santo, estabeleça a tua vontade sobre cada um, dizendo que o Senhor quer e que nós sejamos limpos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem se assentar. Olha o que é a mente de Cristo. Jesus, depois que foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Depois de 40 dias, ele sentiu o quê? Fome. E a Bíblia fala que nesse momento em que Jesus sentiu fome, quem que se aproximou dele? E o diabo trazia em si um monte de doenças contaminantes, contagiosas. E o diabo tentou transmitir aquilo a Jesus. Gente, aquilo lá é contaminação pura. Jesus estava estabelecido numa verdade, certo daquilo que precisava ser feito, a mente dele era pura, e o diabo chega diante dele com o desejo de contaminá-lo. Vocês lembram? Transforma essas pedras em atira-te do pináculo. Lembram disso? Todos esses reinos, se quiseres, eu te dou. Lembram disso? Gente, isso é contaminação pura. É o diabo tentando passar para Jesus a doença que ele tinha. Mas nós temos a mente de Cristo? Se nós temos a mente de Cristo, nós temos a capacidade de rejeitar essas coisas. E Jesus disse para ele: não, não e não. Você sabe o que eu quero te dizer hoje? A mente de Cristo, para manter a sua mente preservada, pura, você vai ter que aprender a dizer. Você sabe que às vezes a gente parece um monte de cachorrinho adestrado? Não é cachorrinho adestrado o termo certo que eu quero usar. O que é adestrado? A gente parece um monte de dominado. Tudo que aparece a gente recebe. Vai rodando ali a rede social, tudo que está ali, olha aqui. Ah, mas eu sou lavado no sangue, e a mente só entrando, só entrando, só entrando. Você sabe o que eu quero te ensinar? Assim como Jesus, a dizer não. Se tem coisa na sua rede social que não faz bem para a sua mente, tire, diga não, isso aqui não participo. Se a sua rede social te faz mal, diga não para ela. Se tem um programa de televisão que quando você assiste, aquilo te transmite algo de cunho sexual que não te faz bem, diga não. Eu morei com o pastor Daniel uma época, vida sofrida, porque teve uma época, gente, que ele implicou com a televisão dele. E tinha uma televisão na sala, era eu, Valmir, nós morava com ele, e nós assistíamos a televisão da sala dele. Certo dia o pastor Daniel invocou que aquela televisão fazia mal. E você sabe o que ele fez? Bicho doido, fanático. Ele tirou a televisão, deixou nós sem televisão. E na época não tinha, o nosso celular era aquele Nokia grandão, que você não tinha negócio de ficar vendo no celular não, gente. E nós estávamos sem televisão. Você sabe por que ele fez isso? Porque ele sentiu que a TV estava fazendo mal, então era preciso dar um tempo. É dizer não. Estabeleça parâmetros de não contaminação, do mesmo jeito que você está de máscara aqui hoje para não se contaminar. Tem certas coisas que nós precisamos bloquear o acesso. Tem gente que é crente, mas curte cada roda de amigo. E lá ele aprende palavra que não deve, expressão que não deve, postura que não deve.
É preciso aprender a dizer não. Preserve a sua mente. Coloca uma máscara nela aí. Bloqueia. O que te faz mal? O que te faz mal? O que te contamina? Aprenda a dizer não. Nós temos a mente de Cristo. Gente, não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vai exigir a incrível capacidade de dizer não a essas contaminações. Amém? Gente, vocês estão me olhando com a cara de assustado. O terceiro, Jesus. O terceiro, tudo o que é amável. A palavra amável vem do grego prosfilis, que diz respeito àquele que é cativante, que é atrativo. Basicamente, é característica daquele que desperta o amor. Seus pensamentos conseguem despertar o amor na sua vida. Para identificarmos se a base dos nossos pensamentos é o amor, tudo que é amável, basta indagar a nós mesmos sobre questões simples, para saber se a base é o amor. Diante de erros de pessoas em seus relacionamentos mais básicos, você sente mais o senso de vingança ou o senso de punição? Em outras palavras, você desperta medo nas pessoas? Outra indagação: nos seus relacionamentos mais básicos, você é mais tendencioso a reagir com crítica ou repreensão? Em outras palavras, você desperta ressentimento nas pessoas? Ou mais básico de todos, diante de erros de pessoas próximas a você, sua mente se enche de raiva ou ela se enche de misericórdia? As pessoas, quando erram perto de você, do seu relacionamento, sua mente, ela se enche de ira pelo erro da pessoa, ou ela se enche de misericórdia, de pena, por ver que a pessoa está errando? Na nossa forma de pensar em relação aos outros, a base precisa ser o amor. Pastor, quer dizer que todas as vezes que a pessoa errar, eu só preciso dizer que a amo? Não. Você pode repreender sim o erro, mas a base não pode ser a ira. Você não pode repreender, corrigir, porque você está com raiva. Lição básica da criação de filhos: se você está com raiva, não é o momento de disciplinar. Por quê, gente? Porque se você disciplinar com raiva, a disciplina vai ser considerada uma exclusivamente punição e não ensino. A base precisa ser o amor, por isso que a gente ensina aos pais: se você está com raiva, o seu filho aprontou, acalma primeiro, para depois você corrigi-lo. Porque na hora que você for corrigi-lo, a base do ensino precisa ser o amor. Por isso, tudo que é amável precisa ocupar a nossa mente, e o contrário do amável é o odioso. Se quando as pessoas fazem algo de errado perto de você e você fica com odinho delas, é sinal de nem tudo que é amável está ocupando a sua mente. A base precisa ser o amor. Ah, pastor, mas eu preciso dizer umas verdades. E você pode dizer, mas tendo como base o amor. Gente, Jesus foi bonzinho com todo mundo. Ele só falava em amor, abraçava todo mundo. E Jesus era assim?
As palavras de Jesus eram duras, diretas, intensas, mas a base sempre foi o amor. E a base do amor de Jesus se mostra não só naquilo que ele falava, mas principalmente naquilo que ele fez. 1 João 3,16 diz assim: nisto nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E como nós temos a mente de Cristo, nós devemos o quê? Tudo o que é amável. É tempo da gente começar a pensar se os nossos relacionamentos, as pessoas que estão ao nosso redor, têm enchido a nossa cabeça de raiva. Porque se tem enchido a nossa cabeça de raiva, não é tudo que é amável que está ocupando a nossa mente. Você pode ficar indignado, amado, mas deixa durar uns 4 segundos aí. E depois, enche o seu coração de misericórdia. Talvez ele está fazendo o que é errado porque não sabe o jeito certo. Talvez ele está fazendo o que é errado porque fizeram isso com ele no passado. Talvez ele está fazendo o que é errado porque Jesus ainda não foi verdadeiro na vida dele. Encha o seu coração de misericórdia. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Jesus atraiu toda a humanidade, não julgando-a, não exercendo sobre ela vingança, não exercendo sobre ela a punição, mas ele atraiu toda a humanidade, sendo julgado por ela e demonstrando o amor. Tudo o que é amável. Tem gente que está enfiando os pés pelas mãos perto de você aí? Tem gente? Não, mas vocês têm uma família ajeitada, hein? Vocês têm uns amigos bons, hein? Só cercado de gente boa, hein? A base precisa ser o amor. Tudo que é amável. E por fim, tudo que é bota o versículo ali, Raiz, para mim, por favor. Dos 4 pilares, tudo que é de boa. O termo boa fama vem do grego eufema, que significa literalmente falar favoravelmente. E este termo tem uma vinculação especial com o silêncio santo, que se era exigido no início de sacrifícios a deuses daquele tempo. O termo remete à adaptação daquilo que se fala para ser ouvido por Deus. Temos em nosso tempo uma lista extensa de palavras torpes. Muitas delas rondam a nossa mente com intensidade e frequência. Nós somos bombardeados por palavras feias, os famosos palavrões, palavras falsas e palavras impuras. Entretanto, começando pela sua mente, essas palavras não devem ser sequer lembradas. Você tem cuidado quando você vai orar? Gente, você sabia que tem pessoas que dentro de si mesmo possuem 3 línguas diferentes? Uma na forma de pensar, outra na forma de falar, e tem uma terceira que a pessoa só usa na hora de orar. 3 línguas da mesma pessoa. É tipo assim, na hora de pensar, ela pensa em inglês. Na hora de falar, ela fala em espanhol. E na hora de orar, ela fala em latim. Parece que são 3 pessoas diferentes. No pensamento, aquele tumulto de palavra torpe. Na forma de falar, uma ou outra, ou às vezes nenhuma. E na hora de orar, grande e poderoso Deus de mistério. A pessoa não pensa daquele jeito. E nem fala daquele jeito. São 3 formas diferentes numa única pessoa. Precisamos tratar as palavras do nosso pensamento com o mesmo grau de reverência
que nós temos na oração. Na oração, você toma cuidado com o que você vai falar. Na hora que você não está em oração, naquilo que você vai falar com as pessoas, você precisa tomar o mesmo cuidado naquilo que você vai falar. E na forma que você pensa, naquilo que só você sabe, você precisa tomar o mesmo cuidado da forma quando você vai orar, porque é burrice achar que Deus está presente te ouvindo só na hora que você está ajoelhado orando. Quando você está pensando, Deus está ouvindo do mesmo jeito. Quando você está conversando com o seu amigo mais íntimo, Deus está te ouvindo do mesmo jeito. Não é porque a palavra é direcionada a Ele, não é porque você começou a frase, ó Deus eterno, que agora você está falando com Deus, a forma de falar tem que ser diferente. Nós precisamos unificar essas três formas diferentes em uma única, que começa na forma de pensar. E, gente, isso vai exigir de vocês uma disciplina e um treinamento. Exigir de vocês, não. Isso vai exigir de nós. Porque do mesmo jeito que você toma cuidado para escolher as palavras na hora que vai falar com Deus, você precisa tomar esse mesmo cuidado na hora que vai pensar. Porque quando você pensa, Deus está participando. É de uma ignorância tremenda você achar que Deus só participa quando você está de joelho querendo orar. Deus participa o tempo inteiro. Aquilo que você está pensando é digno de ter a participação de Deus. Quem aqui tem muito cuidado quando vai orar? Deixa eu ver. Quem aqui não tem cuidado nenhum? Fala o que é. Todos nós temos uma certa liturgia. Gente, você já viu um judeu orando? Quem já teve a oportunidade de ver um judeu orando? Eu já vi uma vez no Veredas Antigas, eu fiquei impressionado com um grau de reverência, formalismo e senso de autoridade. E eu penso que aquele mesmo cuidado que a pessoa tem na forma de orar, Deus também requer de nós quando nós vamos pensar e quando nós vamos falar. É pegar os três dialetos e tornar um único. Para de falar inglês, para de falar espanhol, comece a pensar em latim e comece a falar em latim. Na forma de pensar. Tudo que é de boa, nós tivemos a oportunidade de ver na palavra de Deus Jesus orando. João capítulo 15, João capítulo 16. A oração sacerdotal de Jesus. Nós tivemos a oportunidade de ver Jesus orando no Getsemane antes de ser crucificado, um momento de dificuldade, de rigidez. Gente, na forma como Jesus ora e conversa com Deus, é diferente da forma como Jesus conversava com os discípulos. Nós temos também que ter a mente de Cristo. Um único dialeto, uma única linguagem. Você toma cuidado para falar com Deus, passa a tomar cuidado para pensar. Passa a tomar cuidado para pensar. Um único dialeto. O seu pensamento, bem como as palavras que saem da sua boca, devem ter o mesmo grau de reverência e cuidado que tem a sua oração. Pensar, falar e orar devem ter a mesma língua. Ai, ai, ai. Fala para a pessoa que está aí do seu lado. Pensar, falar e orar devem ser na mesma língua. Pensar, falar e orar devem ser na mesma língua. Amém? Ter a mente de Cristo vai exigir de cada um de nós um nível de disposição mental bastante afinado. Mas todas essas premissas, elas são possíveis. Amém, queridos? Todas essas premissas, elas são possíveis. Que seja tempo de desocupar a sua mente daquilo que desagrada a Deus e preenchê-la com aquilo que o agrada. A mente de Cristo precisa estar ocupada por tudo o que você é. Ela precisa ocupar tudo o que você é. Tudo que é justo, cuidado com a balança do julgamento.
tudo que é puro, se livrar daquilo que contaminou a sua mente, tudo que é amável, me encher de misericórdia diante dos mais terríveis erros dos outros, e tudo que é de boa fama, o meu pensar e o meu falar sejam do mesmo idioma em que converso com Deus. Filipenses capítulo 4, verso 7, vamos ficar de pé, podem abrir, diz assim: e a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Quem quer essa paz de Deus? Olha o que essa paz precisa fazer. Ela guardará o vosso e também guardará a vossa em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, essa paz vai guardar o seu coração e também vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. Guardar o nosso coração e guardar a nossa mente. Eu creio que preciso ter a minha mente guardada pelo Senhor. Eu creio que eu preciso desses pilares na minha forma de pensar. O dia que a minha forma de pensar mudar, todo o meu ser vai mudar junto. Mas precisa começar no meu jeito de encarar as coisas e de pensar com relação às coisas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.